Fala galera, hoje meu convidado é um verdadeiro waterman. Manda bem a pranchinha no stand-up, faz foil, towin, pega ondas gigantes. Cara, prazerzão de receber aqui para bater esse papo o Lucas Medeiros. Tudo bom, Lucas? Obrigado aí pelo tempo. Eu que agradeço, Gui, pela oportunidade de estar participando do seu podcast e pelo convite, né, cara? Sem dúvidas, eu que sou um cara que vivi durante muito tempo do esporte, a gente torce para ter um reconhecimento como esse, e você, nada mais, nada menos, um cara que está aí dando a voz, né, para os atletas do nosso Brasil. Irado. Antes da gente começar o papo de fato, pedir pra galera se inscrever no canal, dar aquela curtida para quem tá começando, uma coisa muito importante aí. Lucas, eu queria te perguntar, começar um pouquinho lá atrás, perguntar um pouco da sua trajetória, falar um pouquinho sobre isso. Pô, eu te apresentei como um waterman, como um cara do mar aí. Como que começou essa sua relação com o mar? É uma coisa que vem de família, né? Vem de lá atrás. Eu não diria assim necessariamente que é de família, né? Porque até então ninguém da minha família assim pratica. Na real, nenhum da minha família é de praticar tantos esportes, mas sim a galera que sempre gostou de trabalhar muito, assim, a galera da ralação, né? Sempre determinação ali. Eu acho que a determinação com um cara que é esportista conta muito. Mas eu comecei assim bem jovem, quando eu saí da cidade que era lá no Espírito Santo, né? Eu saí de Cariacica, que é um pouco mais de 3 horas da praia, e eu fui morar em Jacaraí, que é no litoral, eu morava praticamente de frente para o mar. E nesse início eu estudava e eu gostava de pescar, né? Eu sempre pescava peixinho, os peixinhos ali, aí eu arrumei o primeiro trabalho pegando peixinho de aquário, e com essa conexão do mar, na época da escola, um amigo ou outro pegava uma onda, tinha uma prancha, aí eu fui criando, despertando essa vontade de estar mais no mar, e aí que veio o surf na minha vida, conciliando com os estudos logo lá atrás e sendo uma válvula de escape, aquela vida agitada que eu tinha quando era bem novo, né? E aí a gente fala, você que até falou que aí o surf entrou na sua vida e como o pessoal está acostumado, acho que o surf entra um pouco, sei lá, talvez no longboard, mas mais na pranchinha também, enfim. Você começa na pranchinha, mas pô, a gente te conhece lá do começo, não do começo, mas depois do cara do stand-up, o cara que desbravou o mundo aí de stand-up. Como que foi essa transição de passar da pranchinha pro stand-up? Como no início ali, né, como muito surfista, né, você começa ali no bodyboard, aí fica em pé, pega uma pranchinha, e eu era um cara que, da mesma geração, né, dessa molecada aí, o Filipinho, o Gabriel, o próprio Ito, né, foi com 27 anos de idade, né, e eu surfava de pranchinha, e um desses verões teve um stand-up logo no início do esporte, a modalidade no Brasil. Eu peguei um para passear, e como eu já tinha facilidade de surfar de pranchinha e de mandar algumas manobras, eu comecei a manobrar com o stand-up. E uma dessas eu fui competindo, como não tinha muita onda para surfar no Espírito Santo nessa época do ano, que era de dezembro a março, eu competi um evento capixaba de stand-up paddle. Nesse evento eu fui campeão capixaba logo no início. Na sequência eu comecei a ter alguns patrocinadores, um deles foi uma escola particular e uma escola de inglês. E eu comecei a ver ali a oportunidade de talvez viajar o mundo em ser surfista profissional e ser reconhecido na modalidade, né? Mas eu vivi durante muito tempo ali naquele início, na verdade eu surfava de stand-up, mas a paixão era outra, a paixão era pra surfar de pranchinha. Só que como tudo na vida você precisa se dedicar, e eu tive de me dedicar 100% no stand-up paddle. Chegou um tempo na minha vida que eu olhava assim, eu nem tinha pranchinha mais. Foi um início muito prazeroso para mim, porque naquele início eu conheci a família que hoje em dia me Os abraçou, né, irmãos me Vaz, adotou, né? inclusive os Vais, o Caio e o Ian. Antes disso também, a pessoa que me introduziu no stand-up foi o Júnior Mineiro, uma pessoa lá de trás que tinha esse lance que eu falo, ele era bem determinado nos trabalhos que ele fazia, já ia para alguns eventos de longboard, ele acabou me levando, e foi meu empresário, que ele era o porta-voz ali, né? Ele era um cara mais velho e conectava com as empresas, e assim alimentando ainda mais esse sonho de viajar o mundo e ser um surfista profissional na modalidade de stand-up paddle. Irado. E aí eu li umas coisas sobre você, eu sei um pouco da sua história. E aí quando você começa a partir também para ondas gigantes, tem um pouco de influência, ou foi meio que levado pelos irmãos Vaz também, né? Foi meio que eles acabaram, de certa maneira, direcionando ali, você começou a cair junto com eles. Como é que foi para as ondas gigantes?
que, na verdade, as etapas do evento do circuito mundial de stand-up paddle eram etapas em lugares como Havaí, França, na época, no auge da temporada, e sempre coincidia com ondas bem grandes ali, né? E aí tinha o campeonato hoje é day off porque o mar tá muito grande. Enquanto todo mundo não treinava, na real tinha o Kailene, que já era bem, se jogava bastante assim. E o Caio Vaz, os irmãos Vaz ali, era o mais. Essa história é engraçada, porque o Caio sempre foi o mais destemido, mais atirado, assim, que ele pegava das maiores. E eu e o Ian, sempre eu e o Ian fomos mais assim, tranquilões ali, né? E o Caio puxava sempre o limite. Mas brincadeiras à parte, hoje que foi a maior onda na minha opinião, já ganhou vários prêmios do Brasil, né? A maior onda que eu já vi quebrar no Brasil foi o Ian Vaz. É muito louco isso. Mas realmente os garotos foi, eu acho que as minhas maiores oportunidades de estar se falando ondas gigantes foi através dos meninos mesmo, porque os caras que me introduziram no Towin também, que é uma outra modalidade que hoje em dia eu faço parte e me dedico bastante. E nessa de começar a cair em ondas gigantes claro, você estava caindo de stand-up ainda, né? E aí, em algum momento, eu queria até te perguntar, isso rola uma aproximação do Burly, que não sei se você sabe, acho que eu cheguei a te falar, mas o Burly foi o cara que eu bati um papo com ele, ele falou, pô, fala com o Lucas Medeiros, porque, pô, vale a pena ouvir ele, trocar uma ideia com ele. E eu queria, assim, como ele te indicou, eu também gostaria de ouvir um pouco mais. Quando que foi o momento dessa aproximação com o Burly? Vocês começaram até a estar mais próximos e eu vi até matéria sua falando que talvez ondas gigantes seria algo que você tomaria como rumo para sua vida também. Como que era tudo isso? Então, o Bully, né, cara, me fez comentários, é um dos maiores atletas do Brasil. Desde. Quando eu rotulo um atleta, não só pelo talento, mas sim pela determinação, o trabalho, a honestidade, o carinho que tem com o próximo, até desde de uma família. Os caras são muito. O Bully é um cara muito exemplo para todos nós. E como eu falei, eu acompanhava, né, um pouco da trajetória do Carlos Bully, só que eu nunca imaginei assim, tá fazendo algo igual ou parecido que ele vinha fazendo, porque era coisa assim, foi um título mundial, 2 títulos mundiais, na verdade, um recorde batido, foram viagens absurdas, foram nomes, né, que ele colocou no cenário mundial, desde o Lucas. Lógico, os caras teve o mérito próprio ali, mas assim, o Bully sempre esteve junto ali, né, apoiando, né, fazendo feedback. E durante essa caminhada eu tive um patrocínio durante muitos anos de uma empresa no Espírito Santo, né, uma empresa de café, e esses patrocinadores passavam a temporada havaiana com o Bully no Havaí e me apresentaram assim, por nome, por conversar com o Carlos Bully. Uma dessas oportunidades ele foi para o Espírito Santo surfar uma onda e ele me conheceu pessoalmente, eu tive a oportunidade de ser puxado em algumas horas por ele. E o Bully na minha vida tem um papel muito importante, porque apesar de ser um cara muito bem vivido, a esposa dele, Lígia, também, todas as dúvidas que eu tenho no momento atual, assim, até algumas decisões, né, porque a própria palestra dele fala, né, gerenciamento de risco, ousadia, e eu sempre chego para ele vários pontos, assim, além da família Vaz aqui no Rio, ele é um cara que me deu um apoio, né, como eu morava sempre na casa do Caio e do Ian. Como se fosse um conselheiro, né, de você também. Um conselheiro assim, mas de uma forma diferente, porque ele sempre, até brinco, ele sempre me botava para trabalhar, ele sempre puxava meu ritmo ali. Inclusive, esse trabalho que eu tenho hoje com o Ia, que eu sou um coach do Ia do Bugrais, né? Não é surfista profissional, hoje em dia é um empresário bem inserido no ramo dele. Ele tem 67 anos de idade e ele precisou de alguém que pudesse puxar o limite dele para as ondas grandes, manter esse estilo de vida de surf. Aí acabou que o Bully, cara, aí uma coisa tão linda da outra, além desse ponto dele estar sempre acendendo essa chama de estar fazendo as coisas boas para minha vida, esse direcionamento, ele é uma referência, né, cara? É um amigo hoje em dia, que inclusive estava com ele exatamente agora, que estava ligando lá com um cara de TI, na nossa filha de TI. Ele estava conversando, ele também tem se encontra, é muito maneiro, que a gente sempre, por mais que seja breve, assim, nossa conexão, a gente sempre fala um pouquinho, alguma coisa da vida, tanto me motiva, ele também se motiva bastante, porque a gente tem essa troca, assim, muito real. E é isso, cara. O Carlos Júnior, como eu falei, é o que chama de mestre, né? É o nosso mestre.
Foi um cara que quebrou, superou o limite, quebrou várias barreiras ali no circuito mundial. E tem muito que puxar do nível da galera hoje em dia ainda. Cara, e aí eu queria falar desse negócio que você falou que você não é mais atleta e tudo mais, que foi aquilo, né? Todo mundo tenta fazer do lazer, da diversão, a profissão, mas não é fácil viver do surf, né, Lucas? Digo, de ser atleta, são poucos que de fato conseguem, né? Como que você vê esse cenário ainda no Brasil de falta de apoio e de fato conseguir viver do surf como atleta? Cara, eu. Isso é um assunto muito delicado, né? Porque o esporte em si, no meu caso, eu tive muitas oportunidades. Apesar de não serem oportunidades como eu tinha em mente, né? Eu falava, o meu sonho eu achava assim, não, para eu ser um atleta muito bem sucedido, eu tenho que ter o patrocínio de uma marca grande, ganhar um dinheiro bom por mês, viajar o mundo e viver esse tipo de vida. Só que, cara, eu nunca imaginei que eu ia ter que abrir mão de algumas coisas para poder ter o meu sucesso. Eu acho que eu sempre vou ter sucesso, então assim, né? Cara, mas independente, eu sempre fiz tudo que eu quis fazer ali quando eu fazia aquela como profissional com os meus patrocinadores, né? Desde a casa da minha mãe, no Espírito Santo, os lugares que eu conheci, a experiência que eu tenho hoje, aprendi a falar duas línguas só que como tudo na vida, se você vive como fases, né? Eu cheguei numa fase hoje de estar, por exemplo, morando sozinho no Rio de Janeiro, um lugar que eu sempre sonhei estar, né? E foi uma oportunidade de abrir um negócio, de ter estar mais próximo dos amigos também que tem um negócio de esporte, né? A marca de esporte, a empresa de móveis de madeira e resina. Hoje em dia eu sou coach também, a gente ajuda alguns empresários, algumas pessoas. E isso me fez abrir mão daquele tempo que eu tinha só o dia inteiro na praia, depois das coisas de soccer surf, hoje em dia eu posso ter para olhar o mar, eu apoio para olhar o mar para crescer, pessoas que meio que, de alguma forma, não só da forma financeira me apoiam, mas me ajudam muito a evoluir como pessoa, né? E eu tive essa transição. Antigamente era louco, eu acordava já pensando como eu ia treinar para poder ter uma performance, pensando no campeonato no mês seguinte, mas no fundo tinha aquela ansiedade de saber se eu iria ou se era no fim do ano, todo mundo pensando no Natal, Réveillon, e ele pensando que eu ia renovar o contrato do ano seguinte. Mas eu vou estar falando muito rápido, né? Aí eu pegava, e hoje em dia eu tenho meio que os pensamentos ligados mais a esse lance de empreender, de como vai ser o próximo passo, como vai ser o fiel, quantos alunos eu consigo levar, que fim fiel de parar ali, analisar as ruas dos meus alunos, programar. Eu faço algumas viagens específicas, essas questões também me alimentam, né? A minha imagem, né, como a publicidade, prezo muito o lance da moda. Hoje eu sou um cara que está fazendo trabalho de modelo também, lifestyle de vida, né, que a gente tem. E é isso, não só a vida de atleta de alta performance, né? Hoje em dia eu sou um atleta, claro, né? Eu sou um cara que vive o dia, digamos que natureza, mas a performance em si, né? Aquela explosão, hoje em dia eu não tenho mais esse gás todo. E é uma parada muito exigente também, né, Lucas? Digo, mesmo assim, a gente fala de atletas de competição, a gente sabe o quanto exigente é, mas mesmo eu tava conversando com o Bruno, né, com o Bruninho Santos, mesmo se você sendo um free surfer, você ainda tem toda a exigência de ser um high performance, de ter isso que a gente tava conversando no comecinho um pouco antes, né? Exigência com as marcas, de ter aquela pressão em cima de você, não é uma coisa tão simples, né? Exato. Não é porque como todo. Mas depois, é isso, cara. Depois que você vive o lado profissional por trás da vida do atleta, esse lado da gestão, o lado da empresa, o comércio, o mercado, começa a entender como funciona, você entende assim, não é uma coisa pessoal de atleta para o empresário que está investindo dinheiro, mas sim. Mas tinha essa necessidade, né, de como toda marca precisa para poder estar caminhando. E quando você é atleta, cara, ainda mais uma coisa de esporte individual, como o surf, é uma coisa muito delicada também, porque você depende da natureza, é você, o tempo é muito curto, você mostrar o seu melhor, são muitos talentos ali, praticamente aparelhado, né, nos circuitos mundiais também. Era engraçado que eu estava assim, analisando cada final do evento,
Às vezes o cara ganhava um evento, no outro ficava em terceiro. Às vezes um cara fazia um final, no outro nem passava na bateria. Entendeu? Sabe? Ah, Você falava que sabe, são muito altos e baixos na situação, mas por trás de tudo isso tem aquilo, você vai para um evento não só pensando no primeiro lugar, mas sim no lugar que tu vai conhecer, as pessoas que te conectam, a experiência que você ganha, a evolução que tem naquilo ali. Aí, uma das dicas que eu dou para aquele atleta é viver o hoje, viver a experiência, viver o momento, porque o outro lado do resultado é uma coisa que não depende só de você, entendeu? Lógico que além do universo você se dedica, trabalha firme, as coisas vão acontecer, mas mesmo que não aconteça da forma que você espera, que seja com a vitória ou que não for nenhuma competição, mas por um outro lado você também ganha. E as empresas, não que as empresas não estão preocupadas com isso, mas lógico, eles querem que você aprenda um lado cultural diferenciado, né? Você quer que você evolua esse lado também, mas para poder vender, você tem que estar sempre ali o pontinho lá da ponta da estrela. Que não é uma ruim também, só que eu escolhi hoje englobar outros pontos, assim, sem essa pressão e acreditar nas coisas boas que isso vem trazendo comigo. irado. Agora eu tô separando as coisinhas pra gente falar também um pouquinho, talvez além de surf, você tem uma relação com outros esportes, que um deles é o Gil, né? Jiu-Jitsu. Assim, a gente sabe que são dois esportes irmãos, podemos dizer, né? Um anda ao lado do outro. Como que é essa sua relação com artes marciais, assim, especificamente com o Jiu-Jitsu? É uma coisa já antiga, né, também. Cara, o jiu-jitsu é muito louco isso, porque como eu falei, eu sou do Espírito Santo e lá eu tinha uma vida muito ativa e esportiva também, né? E durante o dia era festa surf e à noite, no fim da tarde, eu queria fazer alguma coisa e nunca fui sair para festas, assim. E o esporte, o futebol, pô, o esporte, o futebol nunca conseguia nem chutar uma bola, eu fico goleiro aí, só apanhava. E casou com esse jiu-jitsu em um dos projetos sociais que tem por lá. E por pura coincidência, foi a primeira temporada no Havaí, eu falei, vou conhecer uma academia de jiu-jitsu, e me convidaram para um seminário de um cara, uma lenda, né, do jiu-jitsu brasileiro da atualidade, que é o Marcos Vitor Almeida. Ele é 10 vezes campeão mundial, e eu tinha um seminário dele, talvez eu não iria em lugar nenhum do mundo, assim, eu estava no Havaí, não iria por conta de não ser tão acessível assim. Eu tive a oportunidade de estar lá, eu fui nesse seminário, encontrei com o Kevin Veidt e vários outros surfistas, o Joe Tube, que é o surfista de board, vários, o Eli Alto, os caras que são do surf filme, né, até o Michel Gorei, o Taitiano, e o Kelly sempre falou muito do jiu-jitsu, que ele ama o jiu-jitsu. E aí eu tive essa oportunidade, conheci o Tatano lá no Havaí também, e eu vi que vários nomes do surf treinavam e comecei a ser, cara, não só por isso, mas meio que eu alimentei mais ainda essa energia, tá praticando essa arte marcial, que é a arte da disciplina, né, eu acredito. E por mais que o surf seja um esporte muito prazeroso, mas fica um esporte um pouco egoísta, assim, muitas vezes, né, que, sabe, você não viveu aquele momento de falar assim, caraca, você chega na praia, o cara fala assim no estilo, pô, se você chegasse 20 minutinhos antes, ia estar perfeito, antes estava melhor. Caraca, tem uma onda aí, mas tem um estilo que eu vou te falar, sabe? E no jiu-jitsu, no tatame, os caras vão sempre um mostrando pro outro. Aí acabava que tinha esse vídeo ali, entendeu? Pode crer. E com o passar do tempo, eu fui vendo, levando o jiu-jitsu também como uma forma de me defender, né? Não só no contato físico, mas sim o gesto antes de uma confusão, né? Você começa a entender, né? Como a pessoa Se me permite só te interromper, principalmente já conversei, enfim, com muitas surfistas que surfam no Havaí, que chegaram lá 20 anos atrás, que realmente aquela cena do localismo era muito forte, meio que o jiu-jitsu serviu nesse momento, como isso que você falou também, para aprender a me proteger, alguma coisa assim. Já teve alguma situação que você falou, putz, não sei, talvez relacionada a localismo ou a surf, que você falou, pô, ainda bem que eu tô envolvido no jiu-jitsu, eu consigo me garantir aqui se precisar para alguma coisa. cara, diretamente assim, eu não tive nenhuma. Tem um pouco de tempo isso que eu não engano, muito bom, muito engraçado. Mas
tive situações já, beleza. Um cara tá ali meio curioso ali, com a raiva no momento, e pela leitura corporal que eu aprendi na arte marcial, não só de jiu, eu comecei a meio que já me preparar ali, né? Porque, cara, você vai pra onde eu vou, e eu chegava mais perto e assim, caraca, meu braço é longo, o cara não é tão grande. É foda, sabe? Então, eu sempre tive essas coisas. O cara ali meio que dentro d'água ali, dando uma de bravão ali, primeiro que eu não vou ficar muito perto, mas quando eu chego perto, meio que eu olho ali, meio que eu vou ter pelo menos alguma vantagem pra poder me defender, né? Tipo, eu também não sou bobo, né? Você aperta um cara, o cara tá bravão ali, 3 Total. minutos, mas pô, tem um aparelho ali na altura ali, eu fico meio que sempre ligado, assim, mas nunca tive nenhuma situação de ter que precisar usar uma arte marcial, até porque a gente vira uma arma branca, né? Quando você Total. treina, coisa meio que não prega muito, mas eu acho que é importante as pessoas saberem que é não só pelo o contato em si, mas também pela forma que você se coloca em algumas situações. Desde a forma de falar baixo, da forma de ensinar o próximo, de querer Mental, né? saber que, pô, nem sempre o mais forte vence, entendeu? Irado. E agora a gente sempre tive a oportunidade de ler um livro do Rick Grace, né, Espírito. Fica aí uma dica, que é um cara que o Rick foi mal e falou que teve discípulo da família Grace. E ele era suficiente também. Até hoje, né, o Rick, cara, casca grossa. Eu não conheci ele pessoalmente, mas eu sou muito fã da história. E os amigos que eu conheço falam dele. E o filho, o Kron, que eu conheci no Havaí, já tive as oportunidades. Eu tenho um amigaço dele, que também é meu aluno, que é a Vizeja, fala muito bem do Rickson. E, enfim, eu tive a oportunidade de estar lendo esse livro e ver, né, como bater o martelo que o surf e o jiu-jitsu são quase primos ali, né, parentes, né, brinca aqui. Total. Eu dei uma passada assim, claro, eu conheci um pouco da sua história já, do que a gente já conversou um pouco, mas eu falei, deixa eu dar uma passada de olho no Instagram dele, porque a gente sabe que hoje o Instagram meio que a gente tem a narrativa ali da vida das pessoas e tudo mais, e pô, eu vi que esse ano você teve acho que foi esse ano, né, que você teve uma relação muito próxima com a Steph Gilmore, quando ela pintou no Rio, né, acho que foi pro evento, né? Cara, como você já tinha essa relação com a Steph? Da onde que vem isso? Porque, pelo que eu vi ali nas fotos, eu vi até ela de kimono, acho que não sei se você chegou a fazer um rola com ela, vi vocês almoçando, enfim, passando, acho que foi um dia juntos, não sei, mas da onde que vem essa relação com a Steph? Como que foi esse período? O Stephanie é uma lenda também do surf, né? A maior campeã de todos os tempos aí. E, cara, como eu falei, ele tá mais. Aliás, outra grande oportunidade que a gente estava falando, né? O que o surf abriu, o que o mundo, esse mundo profissional abriu, de conhecer essas pessoas, de estar envolvido com essas pessoas, né? Porque foi isso. A Stephanie, como eu falei, eu trabalho com o Ian, né? Que é meu principal aluno, meu principal. Um aluno, o cara da FICA, é meu principal parceiro de surf, né? E teve a etapa do Mundial em Saquarema e o namorado da Stephanie é muito amigo de um outro amigo do Ian. E meio que fez uma conexão entre a Stephanie, parece que trocou o voo dela, vai direto para a África do Sul, ela vai voltar para a Austrália. E precisa ficar alguns dias no Rio, ver que alguém levasse ela para surfar e tal. E aí eu falei, cara, aí o Ian me perguntou, Lucas, eu vou estar cheio de trabalho essa semana, eu não vou conseguir fazer uma sessão para ela. Se você quiser conhecê-la e levar ela para surfar alguns dias, fica à vontade, pode Putz, usar então esse você tipo nem de conhecia ela, então. E eu decidi, ela estava ficando até em Ipanema, e eu levei ela para surfar, e aquilo que eu falei, a oportunidade que você me deu, uma coisa que eu sou muito grato, eu aprendi a falar uma nova língua, aprender a falar inglês, que abre portas, literalmente, para a sua vida, né? Uma coisa que é importante para ninguém tirar o conhecimento, os estudos, é uma coisa que você vai ter pro resto da sua vida, quando você que você adquire até dar continuidade. E nessa oportunidade que eu tive, assim, ela estava ficando em Paema, ela falou assim, eu vou ficar mais uma semana. Ela foi, tem um quarto lá em casa, se você se interessar, pode ficar lá com a gente e tal. E ela ficou com a gente, ela se mudou para São Conrado, e foi maneiro, cara, que foi literalmente, já estava nesse ritmo de treino para
pra Day, né? E todo dia era sushi, e eu levava, eu tenho patrocínio alguns restaurantes veganos um restaurante vegano aqui no Rio, conheço bons restaurantes também, e eu já tenho essa vida ativa no esporte, e a gente virou meio que amigo, e chegava a noite a mesma história, eu falei, cara, quem vai manter o filho? Vamos treinar um jiu-jitsu, que você que eu acho que tem pessoal também, e o meu mestre, Vitor Ferra, abraçou a causa e você dá aula para ele, ela ali, particular, pro Vitor e Ian Hollis também, o filho. E como na minha casa tem tatame de jiu-jitsu, bike, musculação e várias pranchas, assim. E é literalmente um centro de treinamento. E devido ao Ian, né, que ele é um cara de 67 anos de idade e tem uma vida ativa. E acabou que esse casou perfeito, né, para o Stefan estava nesse ritmo. E a gente viramos meio que bons amigos ali nos treinos, né, nesse dia a dia, nessa estadia dela no Rio de Janeiro. Valeu até a pena ficar uma semana mais no Brasil, eu fiquei muito feliz. E eu também, pela oportunidade, né, de estar junto. Irado demais. Outra coisa que também despertou atenção a hora que eu tava olhando, pô, não tem como não falar da sua relação com o Gabriel, né? Enfim, viagens e recentemente agora, assim, ele ficou fora das etapas do Tour aí, a reta final por causa da lesão dele, puxando ele no Tauim ali no Rio e pô, foi demais poder acompanhar isso de longe e queria que você também falasse um pouco dessa relação, como desenvolveu, como chegou nesse estágio, porque parece que vocês são bem próximos, né? Vocês, enfim, viajam juntos, agora esse período que vocês passaram juntos. Como que é o Gabriel, essa relação que você tem com ele? Como isso se deu? O Gabriel também é outra situação, cara, que é muito engraçado isso. Porque o maior no esporte é o Gabriel, sem dúvida, é o cara que eu acho que é mais fora da curva assim, que ele faz. A gente tem como eu falei, questão de gerações. Eu tive alguns contatos com ele, eu vi os dois títulos dele do Havaí, o terceiro no vídeo da Califórnia. O Gabriel, cara, em uma dessas viagens, ele estava na Indonésia, nunca tinha ido para 10 Point, ele ia pela primeira vez, e acabou que a gente meio que foi junto na tripa, assim, foi incrível ver ele com a Degas. E foi a primeira vez que eu tive uma relação, assim, Não, antes disso eu tinha ido pro Rio, né, em abril, passou uma semana, a gente meio que esteve junto, ele foi na minha casa, a gente ia tomar um banho ali, com minha pai almoçar, fizemos um jantar junto ali em casa mesmo. E na sequência eu fui para Maresias também uns dias assim, mas era sempre um contato bem rápido assim, com ele. E nessa viagem para a Indonésia a gente se aproximou bastante. Fizemos algumas viagens para a Indonésia juntos. O Ian mesmo tem uma ligação muito forte com ele, até questão de trabalhos, né? Dentro dessa casa que eu moro. E o Gabriel ligou pra gente um dia e falou, olha, eu tô querendo passar um fim de semana no Rio. Foi que final de julho. Foi passar um fim de semana no Rio. Aí eu falei, era na quinta-feira. Eu falei, beleza, chega aí. Aí ele, dá pra ficar aí contigo? Eu falei, pô, lógico, chega aí. Ficou em casa sexta, sábado, domingo. Aí ele falou, cara, aí eu até brincava com ele, falou, caramba, Gabriel, vai ser fora da tchau. Então a gente ficava, que é isso, né, cara? Ele é um focado em esporte, focado em surf. A gente treinou muito, ficava todos os dias aqui no Rio, de jet ski, na remada. E nesse fim de semana que ele veio passar, eu fiquei meses aí no Rio. Aí essa relação ali foi realmente se aproximando muito e eu fui aprendendo muito com ele. É legal estar com o cara. É legal estar com o seu ídolo, né? E é mais quando um cara vira um amigo assim, você consegue trocar uma ideia assim na boa, conviver mais. E hoje ele voltou para São Paulo, aí eu fui para São Paulo para ensinar música para ele, conhecer o cara dele Maresias melhor, assim, casa nova dele. E agora ele voltou pro Rio e tá ficando aqui, vai ficar até etapa de pipe, treinando aqui comigo, tá ficando na minha casa também ali agora, treinando, alugou a casa perto de mim. Ele vai ficar até a ida pra Pipe, a ideia é ficar por aí então, no Rio. Em dezembro ele fica no Rio, treinando, né, já tá treinando forte, voltou com toda a equipe dele, que essa equipe toda pro Rio de Janeiro, e tá treinando lá em casa e como a gente é vizinho. Ele ficava na minha casa, ele alugou uma casa do lado. E tá, tipo, todos os dias juntos aqui também. E como eu falei, cara, é uma coisa de outro mundo, né? São oportunidades que o esporte me deu, como eu falei, no início dessa conversa. Falei, cara, eu abri mão, hoje em dia eu não consigo, que nem hoje, pra você ter ideia, eu acordei, eu trabalho dando aula de TI. Fui dar aula agora cedo, voltei, eu nem vi ele ainda.
Ele mandou mensagem, não, eu tô remando aqui em São Conrado e tal, eu não consegui ver. Gostaria de estar muito lá remando com ele, pegando as ondas, se divertindo mais, se abrindo esse princípio que é muito divertido, e trabalhar um pouquinho, que é uma coisa que eu amo, né? O esporte de trabalhar tá na conexão também no terreno, é incrível. Só mais umas coisinhas que eu queria te perguntar. Do Gabriel, alguma chance dessa amizade não ser só amizade, de repente você começar a integrar o time dele e viajar para algumas etapas com ele e de fato ajudar em alguma coisa da parte, sei lá, profissional do atleta mesmo? Cara, eu acredito que não, cara. Porque eu tenho uma equipe bem formada, né? E vai acontecer, né? Que em algumas viagens, por exemplo, o Havaí eu também estou programando para estar lá no período do campeonato. E como eu vou ficar na função de pipeline e eu gosto de ficar pipeline, vou estar sempre, espero estar junto com ele ali, escutando e de alguma forma, tanto eu aprendendo muito com ele, mas tipo, sei lá, acho que esse espírito ali de você estar meio que na conexão Total. de ver a pessoa num mar como esse, isso daí conta bastante. A outra etapa é Sunset também, que ele vai competir. Na minha opinião, ele é favorito nas duas, né? E eu já competi muito em Sunset, eu não sei se isso pode acontecer de algo, de a gente estar junto na água aí mesmo, mais pelos treinos, mas decidir o circuito com ele, eu acho difícil porque é, é bem trabalhoso. Ele, como eu falei, está com a equipe muito bem formada, muito bem estruturada, assim, muito amarradão em conhecer a parte interna, né, do time de Gabriel, desde o Felipe, que é um empresário dele, que é um casca grossa, o Alan, que é um treinador físico, tem treinado físico com ele, né? A parte que ele está se preparando agora firme, eu também tenho aproveitado embalo com o Alan. E ele ali alguns dias, né, que tá em casa ali, eu falo, ó, tá aqui no cantinho fazendo também os movimentos, aí já fica à vontade e tal. E Ah, ele pegou bola também. A mesma coisa, todo mundo que eu toco no sul, eu puxo para arte marcial, e justamente não teve tempo de treinar porque ele estava machucado do joelho, estava voltando da lesão, mas o boxe ali, que é um cardio também legal, ele muito talentoso, ele treinou comigo alguns mas dias. desculpa, eu não ouvi direito, mas você falou que agora que ele tá recuperado, ele vai cair ali no dojo, vai cair no tatame ali e fazer um rolinho ou não? Cara, ele já fez, eu não sei como é que vai estar agora a programação, porque o período é curto. Mas talvez alguns momentos de defesa pessoal ele deve fazer sim, porque ele gosta, cara. Ele é muito ligado à conexão e ele gosta de entender até o próprio corpo, isso, ele tem muito isso. Mas o boxe ele tem treinado bastante comigo ali, ele tem dado um gás. E ele aprende rápido, cara, maneiro. E acho que essa conexão, além só de um índio para um fã, né? Tô sendo mais, muito além, porque eu tenho convivido e visto o quão dedicado ele é, e não tenho dúvida que ano que vem ele vem com mais um título pra gente, se preparar para as Olimpíadas, e a Olimpíada também é para esse ouro. Não deu, né, aquele ano, mas não da parte dele, acredito, né? Mas é um cara que está muito determinado e, cara, muito de bem com a vida, com o esporte, com os amigos em si. Irado demais. Tenho duas coisinhas só pra gente encerrar, de curiosidades também, de coisas que você já fez aí, ou perrengues que você passou por aí, porque foram bastante, alguns perrengues, né, que você passou. É, que foi mais difícil? O que foi mais perrengue? Mais difícil, eu imagino que sim, mas na hora, o que foi mais perrengue? A lesão que a lesão que você teve foi em Jaws, né? Aquela lesão séria que você teve em Jaws. A lesão em Jaws ou o naufrágio nas Mental Wire? Cara, pra ser sincero pra você, se fossem períodos diferentes, eu poderia colocar os dois como. Fazer uma comparação assim exata. Porque foi um seguido do outro, acabou que os dois foram os momentos mais difíceis que eu já passei na minha vida, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, eu cheguei no Havaí no dia 10 de dezembro, mas fiquei no dia 15. Voltei a andar, depois de 2 cirurgias em maio. No primeiro dia que eu viajei, subi na Indonésia num dia, no seguinte peguei o barco, no terceiro dia na Indonésia o barco afundou, sabe? O que você entendeu? Eu vivi meio que uma linha de. O cara me perguntava, caramba, o que eu fiz, meu? Só para contextualizar, para quem não sabe a história aí, o Lucas pode até contar um pouquinho, mas eles estavam indo numa barca ali nas Mentawai, né? Com Gordo, Scooby, tinha uma galera boa ali, né? E o barco naufragou, basicamente, né? Começou a encher de água, nem sei de fato o que aconteceu. Se você puder dar só uma passadinha, só para quem não lembra, não conhece a história de fato. Bom, a história rodou o mundo, mas enfim, se você puder dar só uma resumida aí pro pessoal se contextualizar. Aqui, a Indonésia, cara.
São várias ilhas, e uma dessas ilhas é a ilha de Padang, que é onde saem os barcos, e tem uma navegação de 8 horas até Mental Island, aquela ilha perfeita que a galera fica. E durante a travessia de 8 horas, a gente pegou uma tempestade, né, que é esse canal que liga as ilhas à ilha de Padang, o Mental Island da ilha de Padang, é um dos canais mais perigosos do mundo. E nesse momento durante a travessia, depois de 6 horas de viagem, logo chegando no finalzinho, o barco batendo depois dessa tempestade, teve uma fresta e começou a entrar água. E como no mar, né, a gente aprendeu que tudo pode acontecer e as coisas mudam muito rápido. Esse barco começou a afundar, aquele caos fora do Brasil, até chegar a segurança. Quanto tempo vocês ficaram ali esperando chegar? Foi um tempão, né? Depois que a gente descobriu que o barco estava entrando água, era às 6 da manhã e a operação foi acabar 11 da noite. Desde a água, a galera que ficou meio que a deriva, teve que resgatar depois, corda que agarrou na hélice, eu até mergulhei lá na época para cortar a corda, para que na internet. E foram momentos de tensão, porque uma das coisas que eu aprendi que é isso, eu estava 100% assim, firme, né? Eu falei, acabaram de passar por uma tempestade no pé quebrado, eu estava bem forte, assim, emocionalmente, com várias coisas. Minha vida eu sabia que eu ia morrer com ele virado de alguma forma ali, mas você se sente um emocional muito abalado, porque você preza por todos, né? Pensa, você viajar 8 horas com 20 pessoas numa cápsula, se der uma hora você perder alguém, sabe? Que aí, uma mistura de emoções absurdas, uma mistura de emoções absurdas, por conta de não saber o que poderia acontecer, né, naquele momento. Mas graças a Deus deu tudo certo, depois a gente conseguiu, todos nós saímos ilesos, né, da situação, certo, deu material que o barco afundou, algumas coisas ou outras assim. Mas esse foi um pouco do acidente do barco, de travessia, o barco começou a afundar e até que ele afundou mesmo no meio do mar, no meio do oceano. E antes disso foi a minha lesão no Havaí, né? Eu viajei para a temporada para o Ciel em Jaws, e então era o maior show da temporada, era um Ciel que começou com 6 pés de onda e o Filipe estava marcando para ter 70 pés de onda, foi imenso. E como todo o céu subindo, com todo o mar subindo, as ondulações chegando na praia, de acordo com a corrida das ilhas ficarem maiores, em cada momento do dia, ondas maiores começam a vir consequentemente pela previsão. E em uma dessas veio uma onda um pouco mais afastada, eu estava disputando de segunda-feira, eu comecei a remar e passei por essa onda. E a minha ideia era remar, cair para continuar remando, porque na minha cabeça ia vir uma outra maior ainda. E nesse momento a gente tem as ondas grandes, você usa uns coletes com mais flutuações, o CO2 que infla, para você inflar se você precisar, isso causa ficar mais pesado ali sobre a prancha. É uma prancha diferente também, a prancha maior do que as outras, a prancha mais dura, a prancha mais pesada. E uma dessas eu passei essa onda e bati com o pé, né? Tive uma lesão grave, porém muito rara, né? Eu estirei o ligamento Lis Frank e fraturei a base do segundo metatarso, né? O metatarso são aqueles ossinhos do pé. E como o próprio médico lá no Havaí falou que eu ia me recuperar, mas era questão de tempo, né? E como eu falei, eu sempre fui um cara que estive muito ativo, né? Ficar parado é difícil, né? Você falou que eu estava fazendo uma rampa de skate, que depois a gente acompanha no meu mas enfim, eu fui ficar parado de uma hora para outra, em minha temporada do Havaí, no verão, no Brasil, aqui, foi uma mistura de emoções. Aí que eu anotei algumas coisas no meu caderninho lá atrás e falei que pessoas que eu não me identificava, que eu queria um dia chegar próximo, que foi Carlos Bulli, o Pato, que era o Pato Teixeira, Derek McNamara. Aí veio a galera da alta performance, o Adriano Souza, que é um cara que, por mais que seja o nosso capitão, né, da competição, mas é um cara que quebrou barreiras devido ao seu trabalho ali também, junto com a galera. O trabalho que o Adriano faz ali antes da Brazilian Storm de fato chegar, né, ele passa um tempo numa transição sozinho no tour ali, carregando o Brasil, né. Cara, é engraçado que eu tive essa oportunidade de estar aqui, eu morei com o Adriano no Havaí, né. Ele ficou na minha casa também lá. Ele me ligou e disse, tô indo pra isso, eu quero treinar. Depois que ele aposentou, na verdade. Não, era antes de ele aposentar. Ele estava na Austrália, depois da lesão dele no joelho. Ele foi pra Havaí. Eu não sempre foi de ficar na Havaí, sempre foi treinando. E eu sempre fui eu já morei na Havaí de 4, 6 meses, assim, 10 meses nos Estados Unidos, também na Havaí.
Ele me ligou e falou assim, você sabe o quarto que tá ligado? Eu falei, tem um quarto aqui em casa e tal, eu até com meu ex-namorado na época, de boa assim, ele foi falar comigo e foi 2 meses com a Adriana aí, primeiro que tinha relação o próximo campeão mundial. Nada mal. Stephanie, Gabriel, Adriano, tá mal. O Caio Vaz, pô, Porra, é os campeão mundial. caras, os do Sup, que são também referências do Sup, o Burley, que, pô, que é referência das Ondas Gigantes. Eu fico fazendo um pouquinho de cara, tentando entender ali como eu poderia estar, né, articulando assim, isso aqui minha vida também, né, cara? Como eu falei, pelo sucesso que eles têm, que eles tiveram, eles vão continuar tendo por muito tempo, pela personalidade que eles têm, e o talento, é óbvio, né, que o talento que fez um cara talentoso alguma coisa no mundo, mas essa determinação que traz o prazer, né, de você viver nesse esporte que a gente tanto ama, que é o circo. Total. Eu ia te perguntar, a gente tá falando do naufrágio, a gente falou da sua lesão em Jaws, e teve também o que marcou bastante, foi aquele Central Wipeout of the Year, né, no Big Wave Awards, que foi na tripla, ali na Avalanche, não foi? Numa expedição que você foi com os irmãos Vaz, né, que vocês acabaram indo pra lá, e você acabou entrando, que acho que você rodou junto com o Lipe, não foi? O Lipe puxou e você rodou. Assim, de vaca, acho que foi tão absurdo quanto, né? Acho que você não acabou não se machucando nessa, né? Não me machuquei. Mas foi, Tá muito foi cabulosa também, né? foi, cara, aquilo ali, uma loucura. Mas o que acontece? Como eu falei, eu sou lá de Espírito Santo. E eu tenho uns amigos bodyboarders que os caras sempre vinham essas ondas, só que eles nunca tiveram estrutura para poder ficar essas ondas. Como eu tive durante bom tempo da minha carreira vários apoios de algumas marcas dentro do estado, da mídia, a mídia foi muito forte, que abraçou muito bem no Espírito Santo. Eu conheci todos os jornais locais, todos os sites, todos que me construíram como um atleta profissional ali dentro do estado. E eu consegui um jet ski e os bodyboards me levaram para conhecer essa onda. Eu vi. Como eu já vinha do Havaí, já tem 8 temporadas no Havaí, 3 Tahiti, né, Chile, e a gente tem o costume de procurar ondas gigantes nesses lugares, eu comecei a procurar condições de ondas gigantes no Espírito Santo também. E uma delas, os garotos de Caiane me apresentaram por mim, né, aqui no Rio. E eu falei, cara, vai rolar esse céu aqui, eu tenho um jet, vem, vamos fazer isso toda hora. E os caras, na época, falaram, será que vai ter? Eu falei, vem, os validades, cara, que vai valer a pena. E vamos lá, cara, foi, na minha opinião, foi o maior marco que já vi no Brasil, assim. E na hora ali eu falei, caramba, mas não realmente tá ligando isso aqui, gigante. Só que pensa, nunca tem uma doação dessa tão grande no Brasil. Quando tem, pô, não tem um anual que vai saber como surfar a onda, né? Pode crer, pode crer. E foi assim, pela emoção, a consciência e o coração ali mesmo. E acabou que o cara pegou uma onda assim, ó, sabe, cara, que deu quase um direito de fazer uma foto linda, assim, gigante. Na sequência eu peguei essa, só que eu vi meio que do triângulo, né? Que dá uma cabeça, eu vi por trás aqui. E essa onda, literalmente, eu venho aqui do meio. E na hora que saiu um precipício, sabe, eu falei, cara, não tem como voltar, eu pulei. E isso foi uma imagem que viralizou o mundo. Eu tomei um caldo lá bem nervoso, por ser uma laje a 5 km da costa, uma pedra exposta quase fora, que na caída da pedra dá uma profundidade de 20 metros e em cima da pedra dá 1,5 metro. Ou seja, uma pressão absurda, bate uma pedra muito rasa e depois a pressão é um precipício. Isso que se desenha na onda da avalanche. Como longe da praia, no ilhação grande, a gente realmente chega naquele tamanho. E eu tomei um caldo assim que eu fiquei, cara, muito tempo embaixo d'água. Aí isso é muito tempo assim, né? Que as pessoas falam, por que eu fico embaixo d'água? 2 minutos, 3 minutos? Não, geralmente o caldo é de 10 a 15 segundos. Um desses de 25, 30, você já fica. Imagina passar mais de 1 minuto já, você tá doido. Tu não chega a 1 minuto assim. Tá? Não, né? Só que esses 10 segundinhos que você tem de diferença de um caldo normal, a sua mente não está preparada. Beleza, estou aqui 15 minutos de garantia que eu vou ficar 1 minuto, né? Não é foda, mas é raro você ficar 1 minuto.
Mas nesse mesmo dia eu tomei esse caldo, o Caio fez essa foto gigante, uma onda imensa, e o Ian surfou a onda que, na minha opinião, é a maior onda já que no Brasil, torno a repetir, porque se tiver alguma aí, meu irmão, pode me mostrar a foto. Que ano que foi isso mesmo, Lucas? Foi em 2019. 2019. Eu organizei com esse meu patrocinador, né, na época, Real Café, que eu trouxe os meninos, colocamos um barco, tive câmeras, uma coisa muito bem organizada, que deu um resultado, porque teve as ondas, tem ondas lá sempre, assim, não daquela proporção, é claro, mas uma bela captura de imagens, em vários anos, pessoas vendo aquilo, eternizando ainda mais aquele momento, foi diferenciado aquela expedição. Rodou o mundo, as imagens rodaram o mundo. Rodaram o mundo, e eu lembro, cara, que eu ficava 2 dias sem dormir, assim, aí tava assim, meu filho, vai descansar, não, deixa eu sair da água. Adrenalizado, né? Eu falei, não, vamos viralizar, porque agora nunca, entendeu? Foi ali, essa expedição foi realmente divisor de águas na minha vida. Depois daquilo ali, eu não só pelo caldo que eu tomei, mas sim a forma de ver o negócio, ver o mercado, né? E esse negócio que a gente estava falando de expedição e tudo mais, quando você fala, parece que isso é uma coisa que te motiva, né? Que você tem vontade de fazer, por mais difícil que seja, né? Eu imagino que seja isso que você falou, organizar a câmera e ter ângulos, ter fotógrafo, deve ser uma coisa que dá um puta de um trabalho para fazer acontecer. Mas imagino que a hora que der certo, como aconteceu, é uma coisa gratificante, né, Lucas? Exatamente. Foi isso que aconteceu, cara. Foi uma coisa que eu fiquei assim, planejando, sonhando há anos, né? Mas ali foi uma coisa que marcou e. Sei lá, então você faz. Aí rolou isso. No final foi. Eu tive o maior calmo da temporada do ano. O Caio teve a segunda maior foto ali, na maior onda. E o Ian teve a maior onda do Brasil, de fato. Inclusive, estava rolando alguns prêmios de Brasil das maiores universidades no Brasil, até um deles foi direto Nazaré, que deu a vaga para vencer da Petit Nazaré, e o Caio e o Ian ganharam por Petit Nazaré. Então, foi muito legal isso aí. O pacote completo da expedição. E além da visibilidade, querendo ou não, cara, quando eu estava com o Gabriel com Medina, né, na Indonésia, ele não tinha visto o caldo ainda. Aí eu, na real, tinha visto, eu não sabia que tinha sido eu. Aí ele falou assim, aí eu falei, cara, tu não caldo lá no Brasil que eu fiquei famosão. Aí ele, que caldo é esse, cara? Aí eu mostrei pra ele esse caldo. Aí eu falei, caralho, é maluco. Eu até contei que deu também ali. Mas rolou isso, né? Várias pessoas me conheceram, eu cheguei no México, os caras, caramba, você viu esse... Tu viu uma comunidade maluca no Brasil? Aí eu falei, qual? Ela é uma direita igual The Right na Austrália. Aí eu falei, é onde eu moro, né? Eu nasci. Os caras ficavam malucos, aí eu via com a imagem da onda, era meu caldo. A galera nem imagina, né, que no Brasil a gente possa conseguir. É que, assim, a gente sabe que é difícil, mas, porra, que ter a oportunidade de ter uma onda dessa no Brasil, assim, os caras devem ter sido animal também, saber que há essa possibilidade também, né? Assim, é complicado. Esse ano também deu no Brasil, falei comigo lá no México, que a gente conheceu. Eu levei o Lucas Pink no ano seguinte, no ano passado, na verdade, de 25, levei 2025. Eu fiz dica com ele, coloquei ele várias vendas boas lá também. Ele me ficou muito bem também, colocou muito pra mim. E é isso, cara. Eu acho que é o que eu falei, foi infusão de águas. Eu escrevi meu nome de alguma forma naquela live, eu tinha meu nome dentro do Espírito Santo ali no esporte. E é isso, eu acho que a história foi boa. E outras modalidades que eu estou praticando com ele. Irado demais. A hora que você falou aí de. Eu mostrei pro Gabriel e ele falou que eu sou uma. Você é maluco, que não sei o quê. Talvez. E isso você não vai conseguir puxar ele pra dropar umas ondas bem grandes mesmo. Que você já tentou convencer ele? Não, vamos lá, eu tipo. Sim, sei lá, ir pra um Hawaii e dropar ondas gigantes mesmo, alguma coisa desse tipo. De repente não é muito a praia dele, né? Ou você acha que ele gostaria de tentar um desafio novo desse também? Cara, eu acredito que Que a gente vê o Ítalo a gente vê ele caindo, ele se arriscando um pouco assim, né?
de fazer umas trips e tentar arriscar um pouco mais em ondas gigantes, mas a galera do Tour a gente não vê muito, assim, né? Tirando um ou outro ali. John, obviamente, né? Por tudo que. Por ter crescido lá e tudo mais. Não, o Gabriel, a gente conversou mesmo. A gente foi até uma live aqui no Rio de Janeiro, no Gabernal, né? E a gente falou, o que tu acha? Acho que vale? Aí eu falei, cara, não sei se vale muito a pena. Mas é perigoso. Se machuca, eu imagino completamente os caras pensarem desse jeito, porque, pô, os caras têm aí o campeonato, que a vida dos caras é competição, não pode correr muito risco também, né? Não, ele falou, cara, quando me der falar de cristão eu vou. E eu falei com ele assim, vamos continuar a onda. Ele falou assim, mas dá pra remar? Eu falei, pô, que isso? Eu não rema, né? Ele, eu acho que dá pra remar, assim, olha aqui, olhando, dá pra descer aqui. Eu falei, vou pai, quando der o diretor, eu te levo, tá? Eu acho que ele não é bom se ele quiser, mas se ele quiser remar também, eu botaria pra dar um apoio de resgate pra ele. Mas os caras têm outra visão, cara. Eles falam assim, não, dá pra fazer, né? Irado, pô, irado. Da hora. Porção de ondas que eles querem pegar, assim, é absurdo. E eles conseguem, né? A gente conversou, como ele veio morar no Rio, e tem um lugar que eu já não vale para o Espírito Santo, lá onde eu nasci, que aí vai para a Regência, que é uma onda muito famosa, e ele tá super empolgado. Aí também aqui, a gente tá até meio que já programado, a gente já primeiro esse ano que foi extrato, já vamos. No Havaí esse ano também, quando der os pipes, então já vamos também. Eu tava falando que ele perguntou, pô, como é que é Jaws e tal? Eu falei, cara, Jaws é aquele background que pega ali, que elas vão pra no final do Copa 2019, é Jaws. O bom que torce, tem que sair desse muito. Aí ele tem que falar a verdade, né? A diferença é que a partir da competição, aí entra vários assuntos, né? Que ele fala que às vezes na competição e tu não vai estar competindo no triatlon, né? Tu tem uma pista menor e tal. Mas talvez é um cara que pega uma grana, 9, 10, 10 pés, pra fazer bonito também. Ou seja, acho que a mente dele em si é muito preparada para se precisar, né? Ligar a situação. Porque tem pessoas difíceis que competem no tour e falam, não, eu surfo no tour, mas eu não vou precisar de falda grande, né? Ele não, os caras são realmente tão que, na minha opinião, ele era mais big high do que super competição. Agora ele provou pro mundo que ele também compete. Graças aí nossa amiga e André Dora, que tá dando um apoio absurdo pra ele. Mas é legal esse assunto com ele, porque é um cara que tá consciente do que quer fazer. Irado. Bom, Lucas, acho que quase uma hora aqui, pô. Eu queria só te agradecer mesmo pelo papo. É muito bom poder trocar essa ideia com quem vive esporte, respira surf aí. Falamos de jiu-jitsu também, que é uma coisa que eu acompanho, que eu gosto. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, por bater. Desculpa aí a encheção de saco pra gente conseguir fazer dar certo. E precisando, bom, precisar de alguma coisa, é só gritar aí. Brigadão pelo papo. Eu agradeço, e desculpa também aí, cara, os últimos dias foram corridos, como você viu ali, né? Esse apoio do Gabriel, aqui, os amigos, o cara assim, no mar, e eu não consegui estar muito presente aí nas nossas reuniões, mas, cara, tamo junto. Tamo junto mesmo. Fechado. Obrigadão, mano. Abração. Agradeço aí pela oportunidade mais uma vez. Tchau, tchau.